Durante 20 anos, eu acreditei que minha mãe havia me abandonado. Cresci com essa dor presa no peito, sem respostas, sem explicações. Mas tudo mudou quando recebi um bilhete misterioso e encontrei uma fotografia antiga esquecida num fundo de caixa. Aquilo me levou a uma investigação que mudou tudo. Descobri que minha mãe nunca fugiu. Ela foi calada por um sistema cruel. Essa é a história real do dia em que eu finalmente entendi o que aconteceu. E do abraço que demorou 2 décadas para acontecer. Se você já se sentiu esquecido por alguém que amava, talvez essa história também seja a sua. Antes de mergulharmos nessa jornada arrebatadora, já deixe seu like, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde está ouvindo nossa história e prepare-se para se emocionar. Eu tinha 7 anos quando vi minha mãe pela última vez. Era um dia nublado em Plovdiv e eu estava sentado no banco de trás de um táxi, abraçando um coelho de pelúcia rasgado, sem entender por que ela não entrou no carro comigo. Ela apenas sorriu, meio nervosa, e me disse que logo nos veríamos de novo. É só uma viagem curta, meu amor, ela prometeu. Mas aquela viagem durou 20 anos. E durante todo esse tempo, o que ficou comigo não foi a lembrança do táxi ou da despedida. Foi o silêncio. Nenhuma carta, nenhuma visita, nenhum sinal de que ela existia. Cresci num abrigo improvisado da cidade antiga, onde me diziam que minha mãe havia desaparecido, que ninguém sabia onde ela estava. Os assistentes sociais me tratavam com indiferença, como se eu fosse só mais um caso abandonado, e os outros garotos... Bem, eles não perdoavam fácil. Eu era o garoto da mãe fugitiva, o garoto esquecido. E por mais que eu fingisse que isso não me atingia, eu carregava cada palavra, cada piada cruel como um tijolo empilhado sobre o peito. Por que ela me deixaria? Por que alguém faz isso com um filho? Durante anos, essa pergunta era tudo que eu tinha. E cada tentativa de resposta me levava a mais raiva, mais confusão. Será que ela havia morrido? Será que me odiava? Teria fugido com alguém? Quando fiz 18 anos, ganhei meu primeiro documento com endereço próprio. Não era um lar. Era um quartinho alugado no subsolo de um prédio em ruínas, mas era meu. E com ele veio a liberdade de buscar, de não depender mais de histórias dos outros, de começar a investigar por conta própria. A primeira pista que encontrei não estava escondida em um arquivo oficial, mas em uma fotografia antiga, amarelada, que encontrei no fundo de uma caixa esquecida no abrigo. Era uma imagem dela, minha mãe, sentada em uma escada de pedra, usando um lenço no cabelo e olhando diretamente para a câmera. Ao fundo, um prédio de fachada barroca que eu reconheci imediatamente, o antigo hospital psiquiátrico da Cidade Baixa, em Plovdiv. Aquela imagem parecia recente, apesar de ter mais de 2 décadas. E o detalhe mais perturbador era a expressão dela. Não havia medo nem tristeza. Havia algo entre o cansaço e a culpa. Com a foto nas mãos, comecei a andar pela cidade com o olhar de quem procura rastros. Não era difícil encontrar histórias sobre aquele hospital. Boatos, na maioria. Diziam que ele havia sido parcialmente fechado após uma série de denúncias, que muitos pacientes sumiram de lá sem explicação, que documentos haviam sido queimados pouco antes de uma inspeção. Mas ninguém falava de funcionários, ninguém citava nomes. Eu precisava de mais, precisava de algo concreto. Então, numa noite chuvosa de outono, parei na frente do prédio que restava do hospital. Era um esqueleto de concreto coberto de musgo, com janelas sem vidros e portas seladas por tábuas podres. E ali, por algum impulso que nem sei de onde veio, deixei uma cópia daquela fotografia presa entre as frestas da porta, com um bilhete escrito à mão. Procuro por ela. Sou o filho dela. Era um gesto desesperado, ridículo até. Mas 3 dias depois, alguém respondeu. O envelope apareceu na minha caixa de correio sem remetente. Dentro,
Um papel amassado com uma frase escrita em tinta azul. Ela estava protegendo você. Aquelas 4 palavras viraram meu mundo de cabeça para baixo. Não fazia sentido. Como abandonar alguém seria um tipo de proteção? Eu reli a frase dezenas de vezes, tentando decifrar o que podia estar por trás. E então, percebi que talvez o que eu achava que sabia sobre minha mãe era apenas uma parte da história. A parte que me foi contada, a parte que doeu. Mas talvez houvesse outra. Uma que só ela poderia explicar. Uma que ainda podia estar viva em algum lugar. Decidi seguir o rastro da carta. Levei o papel a uma gráfica antiga, dessas que quase ninguém usa mais, para verificar a tinta e o tipo da fonte. O atendente, um senhor de mãos manchadas de grafite, me olhou com estranheza. Disse que aquela letra era de uma caneta Parker antiga e que a caligrafia parecia de uma mulher que escrevia com a mão esquerda, algo incomum. Foi quando ele me contou que reconhecia o traço. Disse que já tinha visto aquela letra em formulários antigos de pacientes e que uma das enfermeiras do hospital, antes do fechamento, escrevia daquele jeito. O nome dela era Miglena Radev e, segundo o atendente, ela desapareceu pouco depois do escândalo, sem deixar rastro, assim como minha mãe. A partir do nome Miglena Radev, um novo labirinto se abriu diante de mim. Não era fácil encontrar registros, e quanto mais eu procurava, mais percebia que tudo relacionado àquele hospital havia sido cuidadosamente apagado. Mas um detalhe chamou minha atenção. Uma antiga lista de pagamento da prefeitura, encontrada em um arquivo digital quase ilegível. Lá estava ela, Miglena Radev, cargo, auxiliar técnica, setor, neurologia. Último pagamento. Setembro de 1994. 2 meses antes da minha mãe desaparecer. Essa coincidência era demais para ignorar. Peguei aquele arquivo e fui até a sede antiga da administração regional, onde uma recepcionista cansada me atendeu com desconfiança. Quando mostrei o documento, seus olhos se estreitaram. Disse que aquilo era confidencial, que eu não tinha permissão para ver detalhes de antigos funcionários. Mas bastou mencionar o nome da minha mãe, Krasimira, para que ela empalidecesse. Você é filho da Krasimira, a enfermeira? Eu nem sabia que ela havia trabalhado como enfermeira. Ela nunca me contou. A mulher hesitou, mordeu o lábio inferior e então, quase num sussurro, disse: "Ela não te abandonou. Ela foi afastada." Antes que eu pudesse perguntar mais, ela se levantou e desapareceu por trás de uma porta com aviso: "Somente funcionários." Não voltou mais. Fiquei ali parado sozinho, com um pedaço de verdade engasgado na garganta. No caminho de volta, fui até a Universidade de Medicina. Lá, me sentei em frente a um arquivo público de jornais antigos. Girei bobina após bobina, buscando qualquer menção ao hospital de Plovdiv, à minha mãe, a Miglena. Foi numa reportagem esquecida que encontrei outra pista. Uma nota de rodapé, datada de 1995, falava sobre um escândalo envolvendo tratamentos experimentais em mulheres com distúrbios emocionais e mencionava que uma enfermeira denunciou o chefe do setor por condutas antiéticas. Não dizia nomes, mas dizia que, depois da denúncia, a enfermeira foi internada. Eu congelei. Seria possível que minha mãe fosse essa enfermeira? Se sim, aquilo explicaria muita coisa e criaria ainda mais perguntas. Por que ninguém nunca falou disso? Por que a mantiveram internada? Onde ela estava agora? Peguei um trem para uma pequena vila nos arredores de Plovdiv, onde, segundo boatos, alguns antigos pacientes e funcionários do hospital haviam sido transferidos. A cidade era esquecida, com ruas de pedra e cheiro de terra molhada. No topo de uma colina, encontrei o que restava de uma antiga casa de repouso. Parte das janelas estavam quebradas. O mato invadia os degraus. Toquei a campainha 3 vezes, até que uma senhora idosa abriu a porta.
apoiada numa bengala torta. Expliquei que procurava alguém chamado Miglena Radev. Ela não respondeu de imediato, mas os olhos dela brilharam como se um fantasma tivesse entrado pela porta junto comigo. Fez sinal para que eu entrasse. O interior da casa tinha cheiro de poeira e medicamentos antigos. Ela se sentou com dificuldade, me olhou nos olhos e disse: "Você é o filho da Krasimira, não é?" Eu não respondi. Apenas confirmei com um aceno. E então ela começou a falar. Miglena era sua amiga. Trabalharam juntas no hospital. Ambas sabiam dos abusos que ocorriam em silêncio nos corredores escuros da ala de neurologia. Tratamentos sem autorização, eletrochoques sem anestesia, exames invasivos. Mas o pior de tudo era o que faziam com mulheres que ousavam falar. Elas desapareciam. Krasimira, minha mãe, tentou denunciar. Achou que, por ser respeitada, ouviriam sua voz. Mas o que fizeram foi calá-la. Um dia disseram que ela teve um surto e a internaram como paciente. Rasgaram seu prontuário de funcionária. A partir daquele momento, ela deixou de ser enfermeira. Virou apenas um número no corredor sem janelas. Chocado, perguntei onde ela estava agora. A mulher me encarou por longos segundos antes de se levantar lentamente e caminhar até um armário. De lá, tirou uma caixa de papelão com etiquetas desbotadas. Ela me deixou isso, se um dia você a procurasse. Dentro havia cartas. Várias. Escreviam meu nome com letras trêmulas. Algumas estavam manchadas de lágrimas, outras rabiscadas de desespero. Nenhuma delas foi enviada. Peguei uma ao acaso. Ao abri-la, minhas mãos tremiam e li: "Filho, me desculpa. Eles me disseram que você seria adotado, que ficaria seguro. Eu tentei resistir, gritei por você, mas eles me trancaram, não me deixaram te ver mais. Escrevo todos os dias para não enlouquecer. Você é minha razão de existir. Por favor, não esqueça de mim." As palavras me cortaram como lâminas invisíveis. Eu chorei. Não consegui conter. Aquela mulher, tida por todos como uma fugitiva, era uma prisioneira. E toda a minha vida, o abandono que me perseguiu, não foi dela. Foi imposto a ela. A senhora me tocou no ombro. "Ela está viva", disse. Mas não por muito tempo. As palavras "ela está viva" ressoaram dentro de mim com o peso de um milagre e o pavor de uma corrida contra o tempo. Por um instante, tudo ao meu redor desapareceu. O cheiro de mofo da sala, a bengala rangendo sob o piso de madeira, o vento frio atravessando as frestas da janela. Tudo o que existia era essa certeza crua e urgente. Minha mãe estava viva. E eu estava atrasado 20 anos. A senhora me entregou um pequeno envelope com um endereço escrito à mão, tinta quase apagada. Ela foi transferida para um lugar nos arredores de Smolian, explicou. Poucos sabem. É uma casa discreta, cuidada por freiras. Elas aceitaram recebê-la porque ninguém mais quis. E ela nunca teve alta. Segurei aquele papel como se fosse um mapa do tesouro. A viagem até Smolian foi longa e angustiante. Peguei um ônibus velho que gemia a cada curva da estrada montanhosa. O tempo parecia se arrastar mais a cada quilômetro, como se o próprio destino estivesse me testando. E em cada parada, minha ansiedade crescia, alimentada pelas lembranças desconexas da infância, pelas cartas nunca lidas, pelos anos de silêncio. Quando finalmente desci em frente à casa indicada, o sol já estava se pondo. O lugar era simples, cercado por árvores e por um muro branco baixo, com uma cruz de madeira fincada na entrada. Toquei a campainha com os dedos gelados. Uma freira apareceu, jovem, com um olhar sereno. "Vim ver Krasimira", disse, quase sem voz. Ela não pareceu surpresa, apenas assentiu e me pediu para entrar. O interior da casa era limpo, calmo, perfumado com ervas secas.
No fim de um corredor estreito, havia uma porta entreaberta. A freira fez um sinal com a cabeça. Era ali. Caminhei até a porta, o coração martelando no peito. Dentro, uma mulher magra, de cabelos grisalhos presos num coque frouxo, estava sentada à janela. Usava um vestido azul claro e segurava um livro velho no colo. Quando me ouviu entrar, virou o rosto devagar. E por um segundo, meus olhos não reconheceram o dela. Havia ali uma mistura de paz e vazio. Mas quando ela me encarou por mais tempo, seus lábios tremeram. Philippe, sussurrou. Eu desabei. Caí de joelhos com as lágrimas escorrendo antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Ela largou o livro e tentou se levantar, mas suas pernas eram fracas. Mesmo assim, estendeu os braços e eu fui até ela. O abraço foi frágil, mas cheio de tudo que eu não tive por 2 décadas. Não falamos. Não precisávamos. Ficamos ali apenas respirando o mesmo tempo que a vida nos roubou. Mais tarde, sentados lado a lado, ela contou sua parte da história. Havia se formado enfermeira ainda jovem. Trabalhar no hospital de Plovdiv era seu sonho, até descobrir o que realmente acontecia nos porões da ala psiquiátrica. Havia um médico-chefe, respeitado, intocável, que realizava tratamentos não autorizados em mulheres com histórico de trauma. E quando minha mãe começou a anotar os procedimentos e tentou denunciá-lo, ele agiu rápido. Alegou que ela sofria de delírios paranoides. Com a ajuda de outros funcionários, a internaram e a separaram de mim à força. Ela chorava ao contar. Disse que implorou, que fugiu uma vez e por isso foi sedada por dias. Que só foi transferida depois que Miglena denunciou, mas não o suficiente para parar o sistema inteiro. O médico foi aposentado por problemas mentais. E ela, esquecida. A única coisa que me manteve viva foi imaginar seu rosto, crescendo, ficando forte, disse ela, segurando minha mão com dedos trêmulos. Mas eu não sabia se você estava bem, se alguém te contou a verdade, se ainda me odiava. Eu queria gritar que não, que nunca mais, que ela era a única coisa verdadeira da minha vida. Mas tudo o que consegui fazer foi encostar minha testa na dela e prometer, com toda a força do meu corpo, que ela nunca mais estaria sozinha. Nos dias seguintes, voltei a casa todos os dias. Levava flores, chá, livros. Lia as cartas dela em voz alta. Ela sorria com cada frase que escrevia para mim, como se estivesse ouvindo pela primeira vez. Mas havia algo nos olhos dela que me preocupava. Uma tristeza profunda e uma tosse que parecia crescer. Um dia, uma das freiras me chamou de lado. A senhora Krasimira tem uma condição pulmonar avançada, fibrose. Está sendo tratada, mas o tempo dela é curto. A notícia me rasgou, não depois de tudo, não agora que a encontrei. Decidi agir. Procurei advogados, jornalistas, antigos funcionários. Queria reverter a internação, limpar o nome dela, mostrar ao mundo que ela nunca foi louca, que foi vítima de um sistema cruel. Mas o que encontrei foi resistência. Ninguém queria mexer com o passado. Os arquivos haviam sumido. As testemunhas, desaparecido. A história, enterrada. Até que um homem me procurou. Um ex-assistente do médico que minha mãe tentou denunciar. Ele havia deixado o país após o escândalo, mas agora, doente, retornara à Bulgária e parecia disposto a falar. Eu vi o que fizeram com sua mãe, disse ele, e tenho provas. As palavras "tenho provas" eram como dinamite nas mãos de alguém afundado até o pescoço em lama. Eu estava desesperado por justiça, por qualquer documento, gravação, laudo, qualquer coisa que pudesse reescrever a história da minha mãe e da minha vida. O nome dele era Todor Velinov. Morava sozinho em uma casa modesta perto de Plovdiv, com aparência frágil, os olhos fundos e as mãos sempre tremendo como se carregassem lembranças demais. Quando o encontrei, ele estava com uma mala antiga em cima da mesa, como se já soubesse que esse momento um dia chegaria. Ele não queria dinheiro.
Não queria fama, queria aliviar a culpa. Me recebeu em silêncio e me ofereceu chá, mas não tocou na própria xícara. Olhava para mim como quem encara um fantasma do passado. E então começou a contar. Seu nome era repetido todos os dias. Krasimira acordava e pedia para escrever para você. Os médicos deixavam achando que era delírio, mas ela não estava louca. Nunca esteve. Disse que, no auge do escândalo, ele participou de um esforço para destruir documentos comprometedores. Mas por medo, por remorso ou covardia, ele guardou algumas cópias escondidas. Prontuários, laudos falsificados, prescrições assinadas sem diagnóstico. E entre eles, uma ficha com o nome da minha mãe. Ali constava sua internação não como paciente real, mas como medida de contenção institucional. Em outras palavras, um sequestro encoberto por medicina. Eu tremia ao segurar os papéis. Estavam envelhecidos, mas intactos. Carimbos oficiais, assinaturas. Prova de que minha mãe foi silenciada pelo próprio sistema em que confiava. Prova de que nunca foi diagnosticada, apenas trancada. Eu tentei sair daquilo, mas todos tinham medo. Alguns foram ameaçados. Outros sumiram. A voz dele falhava. Miglena, ela tentou te encontrar anos atrás. Achava que você havia sido adotado por uma família alemã. Quando soube que tinha ficado no abrigo, ela se afastou. Disse que falhou com os dois. Aquela informação me acertou em cheio. Eu sempre culpei o destino, a sorte, o mundo. Mas nunca soube que alguém estava procurando. Que cartas foram escritas. Que houve tentativas. Todo esse tempo eu fui órfão de uma mãe viva e de uma verdade escondida. Agradeci a Todor. Ele me entregou a mala com os documentos e me disse que faria uma declaração se eu quisesse torná-la pública. Disse que não viveria muito, mas que queria morrer em paz. Prometi a ele que usaria tudo aquilo, que honraria o que ele guardou. Mas antes, eu precisava voltar a ela. Mostrar que agora a verdade estava em nossas mãos. Quando voltei ao asilo das freiras, o portão estava entreaberto. Corri pelos corredores, com o coração martelando no peito até encontrar o quarto. Ela estava deitada, pálida, com uma manta fina sobre o corpo. A freira que a cuidava me olhou com olhos molhados e apenas balançou a cabeça. Ela perguntou por você o dia inteiro. Disse que sabia que você voltaria. Me sentei ao lado da cama. Segurei sua mão e abri a mala. Falei baixo com a voz entrecortada e fui mostrando papel por papel, ficha por ficha. Cada carimbo era uma pedra sendo retirada do muro da dor. Quando mostrei a declaração de Todor, ela sorriu. Um sorriso fraco, mas cheio de paz. Eles nunca me acreditaram, sussurrou. Mas agora você acredita. Isso basta. Chorei em silêncio e prometi que limparia seu nome, que faria o mundo ouvir, que ninguém mais chamaria ela de louca. Na manhã seguinte, ela teve uma recaída. Os pulmões enfraqueceram, a febre subiu. Foi levada ao hospital da vila. Eu acompanhei cada segundo, segurando sua mão, contando histórias da infância que ela não pôde viver. No fim do terceiro dia, os médicos me chamaram no corredor. Disseram que era questão de tempo. Voltei ao quarto e me ajoelhei ao lado da cama. Ela me olhou nos olhos e, pela primeira vez, me chamou como fazia quando eu era criança. Moeto Momshi, meu menino. Apertei sua mão e disse: estou aqui, mamãe, estou com você. Ela sorriu, fechou os olhos e ali se foi. Fiquei imóvel por horas. Não chorei de imediato. Apenas fiquei ali, sentindo que parte de mim também partia com ela. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se levantava. Um fogo, uma força. Porque agora eu tinha a história. E o mundo precisava ouvir. Dias depois, publiquei tudo. Montei um dossiê, anexei as cartas, os documentos, os relatos. Entreguei para jornais, sites, ativistas. Um portal de jornalismo investigativo aceitou o caso. A história ganhou manchetes.
Enfermeira, foi internada ilegalmente após denunciar médico em Plovdiv. Filho descobre verdade 20 anos depois. As repercussões foram rápidas. Entidades de saúde pediram revisão de arquivos antigos. O nome dela foi oficialmente retirado da lista de pacientes psiquiátricos do estado. E num gesto simbólico, o hospital desativado foi condenado à demolição. Um novo espaço de memória seria erguido ali, com os nomes de todos os silenciados, incluindo o dela. A inauguração do memorial foi marcada para o fim da primavera, e pela primeira vez em muitos anos, Plovdiv estava coberta de flores. A cidade parecia mais leve, como se até os muros antigos tivessem soltado um suspiro contido. Eu fui convidado para falar. Não como um orador profissional, nem como um ativista, mas como filho. O filho que esperou 20 anos para entender o silêncio, que carregou a dor como identidade, que por fim conheceu o amor da própria mãe nas páginas que ela nunca conseguiu enviar. Na manhã do evento, vesti a camisa preferida dela, uma que eu havia encontrado entre suas coisas na casa das freiras, com o cheiro já quase apagado. No bolso, guardei uma das cartas que mais me marcaram. Ela começava assim: se um dia você puder me perdoar, mesmo sem entender, estarei feliz. Mas se um dia entender, então estarei em paz. Havia jornalistas, representantes de direitos humanos, médicos reformistas. Mas no fundo, nada daquilo importava. O que me movia ali era o rosto dela. Aquela imagem dela na escadaria do hospital, com os olhos firmes e silenciosos. Era a mulher que o mundo ignorou, mas que nunca deixou de ser minha mãe. Subi ao pequeno palco montado em frente ao terreno, onde antes se erguiam os corredores onde ela foi trancada. Respirei fundo e falei: eu não cresci com a minha mãe. Cresci com o vazio que ela deixou. Me disseram que ela me abandonou, que fugiu. Por muito tempo eu acreditei nisso. Por muito tempo eu odiei uma ausência que não entendia. Mas hoje eu sei a verdade. E a verdade é que minha mãe não fugiu. Ela foi arrancada, silenciada. E mesmo assim, nunca deixou de lutar. Mesmo trancada, mesmo esquecida, ela escreveu para mim todos os dias. E hoje, eu devolvo a voz dela ao mundo. Enquanto eu falava, olhei para o céu e imaginei que ela estaria ali, ouvindo, sentindo. Talvez sorrindo com aquele mesmo gesto tímido da fotografia. A placa foi revelada, em memória de Krasimira Velkova e de todas as mulheres silenciadas por um sistema que falhou. Após a cerimônia, várias pessoas se aproximaram. Algumas choravam, outras apenas apertavam minha mão com força. Uma senhora de cabelos brancos me abraçou e disse: ela era minha colega. Eu sabia que havia algo errado. Me perdoe por não ter feito nada. Eu não sabia o que dizer. Apenas a abracei de volta, sentindo o peso de gerações de medo e culpa se dissolverem ali, naquele instante. Nos dias que se seguiram, recebi cartas de pessoas que viveram experiências parecidas. Mulheres que foram internadas injustamente. Filhos que também procuravam pais desaparecidos. Era como se o caso da minha mãe tivesse quebrado um dique. E agora, a dor coletiva encontrava voz. Mas uma carta em especial me marcou. Era assinada por Yana Radev, filha de Miglena. Ela dizia que sua mãe havia falecido 2 anos antes, mas antes disso falava constantemente de uma amiga que tinha sido uma heroína silenciosa. Disse que Miglena carregava culpa, mas também orgulho, que guardava uma fotografia da minha mãe com o bilhete que deixei na porta do hospital e que, nos últimos dias, repetia que o menino vai encontrar a mãe. Com a carta, Yana enviou algo mais, uma fita cassete. Na etiqueta, escrito à mão, gravado em 1996, para Philip. O coração quase parou quando li meu nome. Eu não sabia se conseguiria ouvir, mas sabia que precisava. Fui até uma loja de antiguidades e consegui um toca-fitas ainda funcional. Coloquei a fita, fechei os olhos e apertei o play.
A voz que surgiu era fraca, rouca, mas inconfundível. Oi, meu amor. Se um dia essa fita chegar até você, é porque alguém foi mais forte que o medo. Eu não sei onde você está agora, nem se ainda pensa em mim. Mas eu penso em você todos os dias. Eles tiraram tudo de mim, menos isso. O pensamento de você crescendo, sobrevivendo. Eu escrevo, falo, grito seu nome dentro do meu peito. Felipe, se um dia você ouvir isso, saiba que te amo, que nunca parei de amar e que eu lutei, mesmo calada. Lutei por nós. A fita seguiu por minutos com trechos de silêncio, respirações nervosas e depois uma canção de ninar. A mesma que eu sonhava ouvir, mas nunca lembrava de onde vinha. Ela cantava para mim. E ali, no meio da loja, sentado no chão entre móveis antigos e caixas empoeiradas, eu chorei como nunca antes. Porque naquele momento a dor virou memória, a ausência virou história, e o abandono virou o amor resgatado. Ainda havia uma última coisa a fazer. Na certidão de nascimento, o nome do pai sempre esteve em branco. Minha mãe nunca falou sobre ele, mas entre os papéis que Todor me entregou, havia uma carta com uma caligrafia diferente, endereçada a ela, assinada por um nome que eu jamais ouvira, mas cuja presença, eu descobriria em breve, era muito mais próxima do que eu imaginava. A carta estava dobrada em 4, com as bordas já desfeitas pelo tempo, como se tivesse sido lida em silêncio por anos, escondida entre medos e arrependimentos. No topo, o nome Krasimira, escrito com traços largos, quase urgentes. E abaixo, palavras carregadas de emoção, promessas e dor. Conforme lia, percebi algo que me gelou por dentro. Aquele homem não era apenas alguém do passado dela. Era alguém que sabia de mim, que mencionava meu nascimento e que dizia ter tentado voltar. Fui covarde, Ká. Eu devia ter te tirado daí. Eu devia ter enfrentado aquele hospital, aquele homem. Mas você me disse para ir, para proteger o menino, para não olhar para trás. E no fim da carta, a assinatura, R. Hristov. Esse nome não me dizia nada, mas estava prestes a se tornar a chave de um capítulo ainda oculto da minha história. Levei o nome para um conhecido da universidade que me ajudava com pesquisa de arquivos. Em menos de 2 dias, ele encontrou algo. Um relatório de segurança do hospital datado de 1994. Havia uma ocorrência envolvendo um homem chamado Radoslav Hristov, acusado de tentar entrar na ala fechada do hospital durante a madrugada. Foi contido por seguranças. Nunca mais apareceu. Radoslav Hristov. Um nome que sumiu logo depois que eu fui separado da minha mãe. Procurei por registros dele. Nada. Nenhuma conta bancária, telefone, endereço fixo nos anos seguintes. Era como se tivesse se apagado. Ou sido apagado. Foi então que pensei no cemitério da Cidade Baixa, lugar onde pessoas sem família ou registro eram enterradas, onde muitos dos pacientes do hospital acabaram. Era um risco, uma esperança estranha, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Cheguei ao cemitério em uma manhã cinzenta. A neblina pairava como um véu. Um funcionário idoso me guiou entre lápides sem nome, cruzes de madeira apodrecida, inscrições incompletas. Quando mencionei o nome Radoslav, ele hesitou. Aqui tem algo em comum, disse, e apontou para uma lápide de pedra gasta, onde só se lia H, e uma data, dezembro de 1994, sem nome completo, sem epitáfio. Essa sepultura foi paga em dinheiro vivo por uma mulher que nunca voltou. Disse que era pelo homem que tentou salvar alguém. Não quis colocar mais nada. Só pediu para ninguém tocar. Eu me ajoelhei diante daquela pedra. Toquei o musgo, a terra, e senti algo se partir dentro de mim. Não havia mais dúvida. Aquele homem era meu pai. Um pai que tentou, que falhou, que morreu por causa disso. Voltei para casa com a alma revirada. E por dias não falei com ninguém.
A imagem da minha mãe sendo arrastada para longe. A imagem do meu pai sendo barrado do outro lado. E eu, pequeno, no banco do táxi, olhando para trás sem entender que, naquele momento, estava sendo arrancado dos dois. Quando voltei a escrever, as palavras vieram como avalanche. Transformei tudo em um livro. Chamei de Carta para os que Ficam. Nele, contei tudo. Sem suavizar, sem esconder. Minha infância no abrigo, a dor do abandono, a descoberta da verdade, a luta da minha mãe, a tentativa desesperada do meu pai e o reencontro tardio. Foi um desabafo, mas também uma promessa de que nenhuma criança mais cresceria sem saber a verdade, que nenhuma mãe seria silenciada sem que o mundo ouvisse seu grito. O livro foi publicado de forma independente, mas viralizou, porque no fundo não era só a minha história, era a de muitos. Recebi mensagens de leitores de vários países, pessoas que reencontraram mães desaparecidas, mulheres que reconheceram traços de seus próprios passados ocultos. Era como se o silêncio de Plovdiv, enfim, estivesse sendo quebrado. Com o dinheiro que veio do livro, decidi fazer algo concreto. Comprei um pequeno terreno na cidade antiga e iniciei a construção de um centro de acolhimento para mulheres vítimas de violência institucional. Dei o nome de minha mãe ao lugar, Centro Krasimira. A inauguração seria no dia em que ela faria 60 anos, mas havia mais uma coisa a fazer antes disso. Voltei ao abrigo onde cresci. Aquele prédio desbotado ainda existia, ainda com sua estrutura sufocante. As janelas pequenas, os corredores longos que pareciam nunca levar a lugar nenhum. Pedi permissão para entrar. Os funcionários eram outros, mas a essência do lugar não havia mudado. Algumas crianças brincavam no pátio. Outras apenas observavam de longe. Encontrei a sala onde dormia. O beliche de ferro ainda estava lá. Encostei na parede fria, fechei os olhos e respirei fundo. Peguei do bolso uma foto da minha mãe, tirada anos antes da internação, e colei na parede com fita. Abaixo escrevi: "Ela lutou por mim, e eu lutei por ela. Nunca acredite que você está sozinho." Saí de lá sentindo que, pela primeira vez, aquele lugar tinha escutado a verdade. Dias depois, o centro de acolhimento foi inaugurado. Famílias, jornalistas, ativistas estavam lá. Mas entre todos havia uma figura que me chamou a atenção. Um garoto de olhos muito parecidos com os meus, segurando uma carta amassada. Era de uma das mulheres atendidas pelo centro. Ele me olhou com um misto de medo e esperança. "Você é o filho da Krasimira?" perguntou. Assenti. E ele sorriu. "Minha mãe disse que você ia me entender." Naquele instante, percebi que o que minha mãe começou com cartas que nunca foram lidas, agora estava sendo respondido por mim. Nos meses seguintes, o Centro Krasimira se transformou em algo muito maior do que eu podia imaginar. Ele não era apenas um espaço físico, era um ponto de retorno. Mulheres vinham de cidades distantes, algumas com filhos nos braços, outras sozinhas, com os olhos marcados por anos de silêncio. E todas elas tinham algo em comum com minha mãe. Foram desacreditadas, subestimadas, apagadas. Havia dias em que tudo parecia pesar demais. Às vezes me pegava olhando para a cadeira onde ela costumava sentar nas visitas, aquela cadeira de vime na varanda da casa das freiras. Imaginava o que ela diria agora, vendo tudo aquilo. E às vezes, em silêncio, eu sentia que ela dizia. O vento parecia responder. A luz nas janelas parecia respirar junto comigo. O caso da minha mãe passou a ser estudado em faculdades. A história dela foi transformada em documentário. Mas nada disso tinha o impacto de uma única visita que recebi em um fim de tarde. Uma mulher, magra, com o rosto vincado, entrou no centro e pediu para falar comigo. Disse que precisava entregar algo. Em mãos.
Quando nos sentamos, ela abriu a bolsa e tirou um envelope branco, selado com um pedaço de fita adesiva amarelada. Eu era faxineira no hospital. Vi sua mãe sendo levada. Eu não pude fazer nada, mas escondi isso por anos. E agora, não quero levar isso comigo. Dentro do envelope havia um caderno pequeno de capa azul desbotada, com as iniciais KV gravadas à mão. Era um diário. Minhas mãos tremeram ao folhear. As primeiras páginas estavam borradas, mas à medida que eu lia, percebia que era uma espécie de registro mental. Ela descrevia os dias na internação, os rostos dos médicos, as horas sem janelas, as enfermeiras que fingiam não ver. Havia páginas escritas com letra trêmula, outras com raiva, riscadas. Mas o que mais me atingiu foram os trechos onde ela descrevia sonhos comigo. Ela dizia que às vezes sonhava que eu voltava, já adulto, e que ela não me reconhecia. Outras vezes, dizia que tinha medo de morrer antes de me pedir perdão. E em uma página, escrita a lápis, quase desfeita, ela anotou: se eu sobreviver, quero plantar figos com ele, como meu pai fazia comigo. Fechei o diário com cuidado, como se ele fosse feito de vidro. E naquela noite, plantei um pé de figo no pátio do centro. Fiz isso com as mãos sujas de terra, sozinho, sob o céu estrelado. E prometi em voz alta: você sobreviveu, mamãe. Em mim. Em cada mulher que passa por aqui. Em cada filho que vai poder crescer com a verdade. Nos dias seguintes, recebi uma carta vinda da Alemanha. Era de um jornalista que havia lido meu livro e descoberto outro paciente do antigo hospital, que agora morava em Berlim. Um homem chamado Ivan Kolev. Ele havia sido enfermeiro, depois considerado paciente após denunciar o mesmo médico que internou minha mãe. Estava disposto a falar. Viajei até lá. Encontrei Ivan em um apartamento modesto, decorado com fotos antigas da Bulgária. Ele era calvo, de voz suave e andava com dificuldade, mas tinha uma memória afiada. Confirmou o que eu já sabia. Reforçou que minha mãe havia tentado proteger outras mulheres também. Que havia se sacrificado para que os horrores da ala psiquiátrica não avançassem sobre as internas grávidas. Sim, grávidas. Algumas delas usadas como objeto de experimento. Foi isso que Krasimira tentou impedir. E foi isso que a condenou. Ivan me entregou cópias de relatórios que havia levado consigo ao fugir. Incluíam descrições de procedimentos ilegais, nomes de médicos, datas de partos não registrados. Tudo sistematicamente acobertado. E um desses nomes era o de uma mulher chamada Theodora S., internada no mesmo dia que minha mãe, grávida, mas cujo filho jamais foi registrado. Voltei para casa com aquilo como um novo incêndio dentro de mim. Eu pensava que a história da minha mãe havia acabado com sua morte. Mas ela continuava, viva, abrindo caminhos, mostrando outras vozes. E agora, havia mulheres que precisavam saber que não estavam loucas. Que o que lembravam de dentro daquelas paredes não era invenção. Era verdade. Organizei uma segunda publicação. Um livro-reportagem com todos os documentos, relatos, cartas, testemunhos. E pela primeira vez, a justiça búlgara instaurou uma comissão para rever os casos psiquiátricos dos anos 90. Foi um marco. Pequeno, diante da tragédia, mas simbólico. Como se finalmente o país estivesse pronto para encarar seus próprios fantasmas. No primeiro aniversário da morte da minha mãe, realizei uma cerimônia no centro. Estavam todos lá, ex-pacientes, filhos, vizinhos, leitores. E ali, sob o figo que agora começava a dar folhas, li a última carta dela, a que nunca escrevemos, mas que ela me ensinou a entender mesmo assim. Se eu tivesse tido tempo, te mostraria que o amor sobrevive à loucura do mundo. Que mesmo calada, eu gritei por você. E que mesmo longe, estive contigo todos os dias. Naquela noite, uma criança correu pelo pátio, rindo alto.
Era filha de uma das mulheres acolhidas pelo centro. Sorri. E pela primeira vez, entendi que minha história, mesmo feita de dor, agora estava abrindo espaço para novas histórias nascerem com menos medo. O tempo passou, como sempre passa, mas algo em mim permaneceu parado naquela manhã em que li a primeira carta da minha mãe. A vida continuou, mais histórias chegaram, mais vidas foram tocadas pelo trabalho do Centro Krasimira. E mesmo assim, em cada detalhe do meu cotidiano havia um traço dela. Na forma como eu falava com uma mãe em desespero, na paciência com que ouvia um adolescente cheio de raiva, na calma que buscava em mim sempre que uma nova mulher entrava pela porta carregando mais silêncio do que palavras. Ela me formou. Não como se educa um filho no dia a dia, mas como se molda uma rocha com o tempo, com as palavras não ditas, com o amor silencioso que sobrevive à ausência. Meses depois da cerimônia sob a árvore de figos, recebi um convite inesperado. A Universidade de Plovdiv decidiu criar um curso especial de extensão sobre memória institucional e direitos humanos, e me convidaram para abrir a primeira aula. Fiquei surpreso. Eu não era acadêmico, nunca sonhei com isso, mas aceitei. Porque sabia que, ao contar a história da minha mãe para novos estudantes, para futuros médicos, psicólogos, enfermeiros, algo poderia mudar. Nem que fosse um pouco. Na aula inaugural, entre os slides e documentos, deixei que o silêncio contasse partes da história que nenhuma imagem mostrava. E quando cheguei ao fim, não falei sobre estatísticas, falei sobre figos. Minha mãe queria plantar figos comigo, e mesmo não estando mais aqui, ela plantou algo muito maior. Ela plantou a ideia de que nenhuma mulher deve ser esquecida, e que todo filho tem o direito de saber a verdade. A sala ficou em silêncio. Alguns estudantes choravam. Outros me olhavam como quem tinha acabado de descobrir algo que nunca mais poderia ser desentendido. Depois da aula, uma aluna se aproximou. Me entregou um envelope com mãos trêmulas. Isso estava com minha avó. Ela trabalhou como secretária no hospital. Nunca teve coragem de entregar. Disse que era para o filho de Krasimira. Dentro havia apenas uma folha. Mas bastava. Era uma carta de próprio punho, da minha mãe, datada de 2 dias antes da internação forçada. Nela, ela confessava tudo o que havia descoberto: os experimentos, os registros omitidos, os nomes dos médicos envolvidos e, ao final, uma frase que me fez estremecer. Se não me deixarem falar, espero que um dia meu filho fale por mim, que ele viva com coragem, que ele não herde o medo. Fechei os olhos e jurei novamente. Os anos seguiram. O Centro Krasimira cresceu. Virou referência internacional, recebeu apoio, ampliou sua atuação para outras cidades. E toda vez que alguém me perguntava de onde veio a força para tudo isso, eu respondia: de uma mulher que ninguém acreditava que existia mais. Mas ela existiu e viveu, mesmo calada, mesmo trancada, mesmo esquecida por um sistema. Ela viveu dentro de mim. E hoje vive em cada pessoa que encontra abrigo nas histórias que antes eram apenas dor. No fim de cada ano, eu volto a Smolyan. Subo até a antiga Casa das Freiras, agora transformada em espaço de memória. No quarto onde ela passou seus últimos dias, há uma poltrona, um caderno aberto e uma fotografia dela sorrindo. Levo flores, sento e fico em silêncio. Não peço respostas, apenas agradeço. E antes de ir embora, sempre digo a mesma coisa, em voz baixa: eu te encontrei, mãe, e nunca mais vou deixar que te apaguem. A câmera que gravava nosso documentário desligou logo depois dessas palavras. O diretor, com os olhos marejados, não disse nada, apenas apertou minha mão. Ele sabia que não era o fim. Era só o começo de muitas outras histórias que, graças a dela, agora seriam ouvidas. E eu continuo aqui, escrevendo, lutando, respondendo cartas e plantando figos. Se essa história tocou o seu coração, curta o vídeo,
Compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade e inscreva-se no canal para mais relatos emocionantes como este. Deixe nos comentários: você já descobriu algo sobre seu passado que mudou tudo? Queremos ouvir a sua história.